que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de Deus nosso Pai esteja com você. Boa noite para você também que presta esse culto conosco pela internet. Abra sua Bíblia junto comigo no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 6. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 17, versículo 6. O tema da mensagem dessa noite é Pequena Semente, Grandes Efeitos. Vamos falar todos juntos? Pequena Semente, Grandes Efeitos. Lucas capítulo 17, versículo 6, a palavra de Deus nos diz o seguinte: E disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Amém, louvado seja o Senhor. Oremos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, pedimos ao Senhor a direção para o recado que o Senhor quer nos trazer essa noite. Que em nome de Jesus cause impacto, ó Pai, nas vidas que aqui estão, aqueles que precisam de exortação, que sejam exortados, edificação, que sejam edificados, ó Pai. E se há alguém aqui, ou que está ouvindo e assistindo essa mensagem, que ainda não tem o Senhor, que hoje possa ser noite de salvação, dia de salvação, eu oro em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar. Um grão de mostarda tem 2 milímetros. 1 metro é mais ou menos isso. Divida isso por 1000 e você encontrará 1 milímetro. O grão de mostarda tem 2 milímetros. É mais ou menos do tamanho da cabeça de um alfinete. Bem pequenininho. E o Senhor Jesus compara a fé a esta pequena semente. O título da mensagem, Pequena Semente, Grandes Efeitos. A pequena semente é a fé. E algo me chamou a atenção. Porque o Senhor Jesus comparou a fé a um grãozinho de mostarda. Porque a fé que produz grandes efeitos é comparada a essa semente tão pequenininha. E tem vários motivos, e de repente Deus já até colocou no seu coração algo diferente daquilo que vou falar nessa noite. Mas para mim, o que faz sentido é que aos olhos das pessoas que estão vendo a minha fé, esta deve ser pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje está muito na moda as pessoas demonstrarem o tamanho de sua fé. Gente que posta orando, mostrando para as pessoas que são de oração. Outros que quando estão sendo filmados ou quando estão sendo vistos, começam a demonstrar atitude de fé, mostrando, fechando os olhos, chorando, levantando suas mãos aos céus, mostrando uma atitude de fé enorme para as pessoas. Nós não vemos Jesus fazendo isso. Nós vemos Jesus indo orar sozinho. Nós vemos Jesus pregando para uma pessoa só. E Jesus olha para os discípulos e diz que a fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda. E uma fé que é do tamanho de um grão de mostarda aos olhos dos homens, para Deus, pode realizar grandes efeitos. Isso que eu estou dizendo não é coisa da minha cabeça. Mateus capítulo 6, Jesus condena enfaticamente aqueles que jejuam e falam para todo mundo que estão jejuando, que são espirituais. Aqueles que oram em voz alta. E o Senhor Jesus os chama de hipócritas.
Hoje em dia, alguém vai pregar e dar o relatório. Estou pregando em tal lugar outro, se autopromovendo, usando a fé, demonstrando uma fé enorme, quando na realidade Jesus chama de hipócrita alguém assim. A nossa fé deve ser demonstrada a Deus, não às pessoas. Deus leva muito mais em consideração aquela oração que, segundo Mateus 6, você entra entra no seu quarto, fecha a porta e ali você está orando. E o detalhe, de acordo com Mateus 6, o crente que de fato vive uma fé autêntica tem que disfarçar que vive essa fé autêntica para que ninguém olhe para ele e fale assim: nossa, olha como este é espiritual. Não aparente uma espiritualidade enorme, apenas execute a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda e deixe o resto com Deus. A fé é comparada a uma pequena semente. A semente, quando vai germinar e gerar uma árvore, é plantada em um lugar onde todos veem, ou é plantada em um lugar onde ninguém vê? Portanto, a nossa vida espiritual tem muito mais força quando ninguém está vendo o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus deve ser autêntico quando ninguém está vendo. E quando isso acontece, grandes feitos começam a aparecer. No reconhecimento de que tudo o que fazemos, o crescimento quem dá é o Senhor. Tudo. Quais grandes efeitos que essa pequena semente, essa pequena fé, aos olhos dos homens produz? Uma vida de oração em primeiro lugar. Pastor Claudemir citou o velório que nós fomos e eu preciso citar também. Nós chegamos lá e começamos a ouvir testemunhos da irmã Eni que partiu para a glória. Testemunho de oração, de compromisso com Deus, testemunho de compromisso com a igreja. E o culto se realizou. O culto terminou. Nós fomos para fora e os netos daquela irmã, netos estes, que tantas vezes foram motivos de oração dessa irmã, começaram a cantar louvores. E aquilo foi nos arrepiando. Aquela senhora partiu para a glória, mas a sua oração não. O grão de mostarda daquela irmã germina e germina até hoje. E vai germinar na vida dos filhos, na vida dos netos. E alguns cânticos que foram cantados lá, imaginem, todos ali sofrendo com a partida da irmã, e eles cantando: esta paz que eu sinto em minha alma, que maravilha. E pastor Claudemir e eu conversando, junto com o pastor Luiz Malta, que ali também estava, nós falamos: olha só, que guerreira da fé, o corpo dela ali, e os familiares cantando em volta louvores a Deus. É o grãozinho de mostarda germinando. Mantenha uma vida de oração saudável. Uma vida de oração é resultado da aplicação dessa pequena semente. Uma vida de oração faz com que grandes coisas sejam feitas. Por quê? Qual é o contexto deste texto? Jesus está dizendo para os discípulos: olha, vocês precisam perdoar todo mundo que fizerem algo contra vocês. Falou que está arrependido, perdoa. E aí Jesus puxa a corda. Jesus diz assim: se alguém pedir perdão para você 7 vezes no dia, perdoe as 7 vezes se a pessoa está dizendo que está arrependida. Os discípulos na hora: Senhor, aumenta a nossa fé. Humanamente falando, certas coisas são impossíveis.
E é necessário ter muita fé para que possamos realizar as coisas que Jesus quer que realizemos. Jesus quer que nós perdoemos as pessoas que nos magoam. Jesus quer que a gente mostre amor para aquele que mostra ódio contra nós. É isso que Jesus quer. Humanamente é fácil? Não, não é. É muito difícil. Os discípulos reconheceram isso. Senhor, aumenta a nossa fé. Mas o Senhor diz que a fé do tamanho de um grão de mostarda produz grandes realizações. Ou seja, quando nós temos uma vida de oração, quando nós estamos comprometidos a falar com Deus, conseguiremos, por Jesus, fazer essas grandes coisas para glorificar o nome dEle. Porque Jesus é glorificado quando nós perdoamos alguém. Jesus é glorificado quando nós demonstramos amor àquele que não dá amor para nós. Jesus é glorificado na nossa vida. O inferno é envergonhado. Nós precisamos mostrar Jesus com a nossa vida. E deixa eu dizer, ser espiritual está diretamente ligado à vida de oração. Sem vida de oração, sem vida espiritual saudável. E irmãos, a verdade é que perdoar uma injustiça é ser espiritual, igual a transportar uma moreira para o mar. É isso que Jesus está falando. Porque que sentido tem Márcio chegar para uma moreira e falar assim, sai daqui e vai para o mar? Nenhum. Agora, que sentido tem Márcio perdoar alguém que fez mal contra ele, sem que este inclusive peça perdão? Grandes realizações a partir de uma pequena semente chamada fé. Além de uma vida de oração, uma vida de perseverança. E aonde eu acho isso no texto? No versículo 3, perdoar 7 vezes por dia. Tem que ser perseverante no objetivo de agradar a Deus. Precisa ser perseverante. Imagina, a pessoa te magoou, 7 horas da manhã, chega até você e fala assim, perdão, perdoado. 2 horas depois, de novo, a mesma coisa, perdão, perdoado. E aí vai indo. Meio-dia, 3 horas, 5 horas, 7 horas. Já deu 7? Ou ainda falta mais um? Imagine. Nós precisamos perseverar em atitudes cristãs para mostrar Jesus através da nossa vida. É necessária muita fé para permanecer firme diante de sofrimentos terríveis. Há um cântico que nós cantamos, não olho as circunstâncias, não, olhe o seu amor. A aplicação disso é permanecermos firmes, debaixo da vontade de Deus, a fim de que nada possa nos derrubar. É necessário muita fé para permanecermos espirituais diante de tantas coisas que nos sobrevêm para nos derrubar. São traições, são injustiças, são calúnias, são difamações, são pecados, são tentações, são pessoas que são usadas por Satanás para machucar você, para machucar o seu coração. Mas a palavra de Deus diz que aquele que serve a Jesus, não importa quantas vezes é machucado, deve perdoar. E o que nós temos que fazer? Senhor, aumenta a nossa fé. E a perseverança é uma marca daqueles que têm a fé de um grão de mostarda. Por quê? Porque entendem que não há sofrimento que se compare à graça de Deus. Porque entendem que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quanto mais luta, mais graça de Deus. Desde que a vida espiritual, a vida de oração esteja em dia. Porque entendem que os desígnios do Senhor são os melhores mesmo. Que estes desígnios tragam sofrimento.
porque entendem que a nossa cidade, a nossa pátria, a nossa vida não está aqui. Filipenses capítulo 3, versículo 20, a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus. Por isso nós devemos permanecer, por isso nós devemos continuar firmes em nome de Jesus. E por fim, um terceiro grande feito a partir de uma pequena semente é uma vida de atitude. Por quê? Jesus disse, vocês precisam dizer, vai amoreira, sai daqui e vai para o mar. Se não dizerem, não resolve nada. E aqui eu enxergo a atitude. Não adianta ter fé e não fazer nada com ela. Tiago, o livro de Tiago inteiro está dizendo isso. Sim, Abraão foi justificado pela fé, quando ele pegou Isaac e foi para o monte. Raabe, sim, foi justificada pela fé. Mas quando? Quando ela escondeu os espias. Ou seja, a nossa fé precisa vir com atitude. E pensemos, irmãos, como igreja, quantas atitudes não foram tomadas pela fé? As portas estão abertas hoje, é pela fé. Os irmãos levantaram as suas mãos pedindo oração pela fé. Foi pela fé que os irmãos agradeceram também. Foi pela fé que os nossos irmãos da internet manifestaram pedidos e agradecimentos. É pela fé que os ministérios executam as suas funções para a edificação e para a evangelização. É pela fé que no meio da pandemia surgem ministérios como, por exemplo, ligações de amor. Há uma explosão de amor através das cestas que abençoam tantas famílias. Tudo isso é pela fé. Foi pela fé que passamos por uma transição. Um guardião que durante 60 anos pregou neste púlpito partiu para a glória, mas Deus nos enviou um outro guardião, tão zeloso quanto, para que esta igreja receba tão somente palavra de Deus. E isso é pela fé. É pela fé que os cultos, a gente consegue contemplar a ação de Deus, como por exemplo a conversão do nosso irmão ali no meio do culto onde foi glorificado um culto de ceia, e aquele irmão interrompe tudo, eu quero receber Jesus. É pela fé que os impactos evangelísticos são feitos, é pela fé que você não deve desistir de orar, de compartilhar a palavra de Deus com aquele parente que ainda não tem Jesus. Você não pode desistir nunca de permanecer firme e de fazer as coisas para a glória de Deus. A pequena semente traz consigo grandes coisas se nós aplicarmos a nossa fé. É pela fé que no meio do frio, domingo pela manhã, nós vamos vir aqui na Escola Bíblica Dominical. É pela fé que cultuaremos ao Senhor no domingo às 17 horas e às 19 horas. Tenha uma atitude de fé, faça algo em nome de Jesus. E há um cântico que diz, a tua fé Jesus contemplará. Grandes coisas são feitas pelo Senhor através de nós quando nós aplicamos a nossa fé. Uma pequena semente que ao olho do ser humano parece ser imperceptível, nas mãos do Senhor grandes feitos produzem. Um grão de mostarda tem 2 milímetros. O pé de mostarda a partir daquele grão tem 3 metros. Ou seja, 2 milímetros olhados pelos olhos humanos se transformam em 3.000 milímetros pelos olhos do Senhor. E que Ele seja glorificado. Que Deus nos abençoe.